A Copa do Mundo de Clubes que a Globo está transmitindo nesse momento, ela tem ajudado a dar excelentes índices, inclusive em outros dias da semana. É o caso de ontem, em que a gente teve na média o jogo do Flamengo contra o Seattle Sounders. Era esse? Era o Seattle? Não, o Esperance. O Flamengo Esperance deu 17,9 de média, isso depois das 9h30 da noite, 17,9 de média, e ainda conseguiu fazer uma boa, perdeu muita gente, mas uma boa entrega para a Central da Copa. A Central da Copa, que sempre é um produto um pouco problemático, depois de Flamengo Esperance conseguiu dar 10,1. A Central da Copa, que entrega para o Jornal da Globo, que fechou em 7,2. Conversa com o Bial deu 5,5 e Dona de Minha Representação deu 4,6. A característica principal é que a Copa do Mundo de Clubes ela sempre vai elevar esse número do horário. Vamos ver hoje com o jogo da Inter de Milão e do Monterrey, se eu não me engano, que é um jogo que não envolve times brasileiros, qual que é a distância que a Globo consegue manter das concorrentes? Vai cair muito? Vai ir a 12 pontos, por exemplo? 14 pontos, será? Não sei. A Globo tem uma audiência inercial muito grande. Mas o fato é que a Globo sabe amarrar a programação de uma maneira com que a Copa do Mundo de Clubes consiga também ter esse lastro para depois outros momentos também oferecerem esse tamanho, essa importância. Então a Globo ali, de 9h30 a 11h30 da noite, deu 17,9, 18 pontos praticamente. É muita coisa. Para a atual realidade da Globo, é muita coisa. Então, de fato, ter um torneio como esse, numa emissora que já tem uma audiência inercial muito grande, dá muito certo, tem dado certo e distancia bastante dos concorrentes. Quando a gente vai olhar, por exemplo, eu quero olhar aqui, agora inclusive para a gente ter essa conversa, para a gente poder trocar essa ideia, como é que foi essa audiência hoje à tarde, porque nós tivemos Fluminense contra Borussia Dortmund também hoje à tarde. Sabe-se que no Rio de Janeiro a Globo é muito forte, então certamente explodiu por lá, mas em São Paulo também tem uma força muito grande quando a gente olha para essa configuração dos principais números, né? Então eu tenho essa curiosidade de ver aqui quanto é que o Fluminense marcou na Globo nesse início de tarde, que sempre é um período de muita disputa. Não que a Globo perca números nesse momento. Geralmente a Globo vence a Record, mas a Record se aproxima mais ali da casa dos 7 pontos, às vezes 6 pontos, a Globo tá com 10, por exemplo, coisas do gênero. Então nesse sentido é interessante a gente olhar de que maneira a Copa de Clubes ela consegue tanto incrementar o horário nobre, quanto também incrementar o horário do meio-dia ali, com todo o mesh que acontece no jornalismo e tudo mais. A exclusividade de TV aberta da Globo, nesse sentido, ela faz muita diferença. Às vezes, em Copas do Mundo mesmo, em Copa do Mundo de Seleções, quando a Globo trazia, né, outros levantamentos, trazia outros olhares ali para frente, da estrutura do que viria pela frente, tinha também essa transferência para a Band, por exemplo, quando a Band também conseguia trazer a transmissão, tinha um pouquinho de transferência, fazia pouca diferença, mas tinha transferência. Então é uma característica importante. Vamos lá, quando a gente olha aqui, o balanço geral tinha 4,85 às 12h25, o Globo Esporte tinha 8,87. Quando a gente vai adiante aqui, mais para frente, o futebol na Globo tinha 11,68 às 13h50, já estava encerrando o primeiro tempo, estava no intervalo do primeiro tempo. O balanço geral tinha 7,22, o Chaves tinha 3, donos da bola 0,77. Né? Adiante depois, nós temos às 15h01, o jornal hoje com 13 pontos, o balanço geral com 6,17. Então a entrega para o jornal hoje, depois das 3 da tarde, aí sim teve maior força. A usurpadora como contra-programação teve 4,51 em determinados momentos aqui, 4,18 depois para o Rico e Lázaro, um pouco depois de terminar a usurpadora, e volta o Fofocalizando para casa de 3,47. Então impressiona mesmo assim, que depende muito
Depende muito a maneira com que cada um vai direcionar, cada horário, cada time e o envolvimento que cada time tem. Então é uma característica muito forte, né? Eu me lembro muito que quando eu era menor, eu sou torcedor do Grêmio de futebol porto-alegrense, hoje pouco praticante, mas quando eu era menor era mais apaixonado, assim. E aí eu ficava muito chateado porque a Globo não passava em rede o jogo do Grêmio. Sempre era o Flamengo, sempre era o Corinthians. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque é a maior audiência, né? De fato, é a maior audiência.